Olá pessoal, bem-vindos novamente a esta conexão aqui com a comunidade luterana Cristo de Porto Alegre. Mais um momento de estudo bíblico em torno de personagens da Bíblia e o personagem de hoje é o personagem chamado Davi, o rei Davi, extremamente importante dentro da história das Escrituras Sagradas. E especialmente porque lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, tem uma expressão a respeito de Davi que nos motiva a colocar muita atenção na vida desse personagem. Lá em Atos 13, 22, diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Repito. Em Atos 13, 22 está escrito que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Percebam bem, pessoal, tem uma motivação maior do que a gente olhar com cuidado e atenção para a vida deste personagem, desse cara chamado Davi. E eu quero convidá-los então a olharmos com calma um pouco dos lances da vida dele e refletirmos sobre a nossa vida. Aliás, esse segundo ponto de reflexão sobre nossas vidas, eu gosto sempre de sublinhar. Sabe que para fazer uma rápida exposição de fatos dos personagens da Bíblia não é tão difícil e pode ser bem rápido, inclusive. Mas a intenção aqui não é uma apresentação rápida do personagem, mas é uma reflexão, uma meditação bíblica sobre o que a Bíblia fala desses personagens, mas trazendo a introspecção para a gente, ou seja, aplicando para o nosso viver. E essa parte eu preciso muito de cada um de vocês, que vocês separem um tempo para refletir, pensar e analisar junto comigo hoje, tá? Nesse primeiro vídeo, porque vai ter mais vídeos aí, Davi tem uma vida extensa descrita na Bíblia, hoje eu quero mais destacar assim a questão do jovem Davi. Davi como um jovem humilde, mas muito corajoso, determinado, cheio de fé. Esse é o aspecto que eu quero então destacar hoje. E esses aspectos estão incluídos especialmente em 1 Samuel capítulo 16 e 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 16 descreve quando Davi foi escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, e 1 Samuel 17 descreve detalhadamente a história de Davi versus Golias. Então nós queremos olhar esses dois aspectos da vida do jovem, humilde, mas corajoso Davi. Certo, pessoal? Essa é a minha combinação, essa é a minha intenção nas falas de hoje. E humildemente eu peço que o Espírito Santo de Deus guie o meu falar, guie também o refletir, o meditar de vocês, para que seja de bom proveito essa palavra aqui exposta. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos lá então. Pois bem, pessoal, Davi começa a descrição da vida de Davi, da situação de Davi, com o reinado de Saul, o primeiro rei do povo de Israel. Saul, nós temos inclusive um estudo bíblico sobre a vida do rei Saul, foi apresentado pelo pastor Reinaldo, aqui pela conexão da comunidade luterana Cristo. Saul, o rei escolhido e foi o primeiro rei de Israel, levou mais em conta os seus pensamentos, os seus desejos, as suas opiniões, do que a opinião de Deus. Ele colocou a palavra de Deus em segundo, terceiro, quarto plano. Não era uma prioridade. A prioridade era o reino dele e os interesses dele. As decisões dele estavam de acordo com a sua cabeça, o seu pensamento, o seu coração e não segundo o coração de Deus. Já Davi, como eu disse lá em Atos 13, está escrito que ele era um homem segundo o coração de Deus. Pois bem, é dentro do contexto da rejeição de Saul, quando Deus rejeitou Saul como rei, que ele escolhe um novo rei e ele coloca os olhos em Davi. Essa questão da rejeição de Saul está em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel
capítulo 15. O versículo 11 usa a expressão arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então é uma palavra de Deus, assim, me arrependo porque ele está seguindo o próprio pensamento dele e não a minha palavra, não a minha palavra. Samuel, o profeta, já tinha exortado Saul, dizendo que Deus se alegra com a obediência e não com holocaustos e rituais externos, né? Em determinado momento lá, Deus pediu para o Saul agir de uma forma, não, mas vai ficar bem mais legal se eu fizer assim. Quer dizer, ele seguiu os seus desígnios, os desígnios do seu coração e não a palavra de Deus. E então, nesse interim, nesse meio tempo, Deus direciona Samuel para ir até a casa de um homem chamado Jessé, em Belém. Belém é a cidade onde Jesus nasceu, a cidade de Davi, né? Que a profecia dizia que o Messias nasceria na cidade, na linhagem e da cidade de Davi, Belém. Então ele vai até essa região de Belém e encontrar-se com Jessé. E Deus orienta que um dos filhos de Jessé seria um novo rei. Essa é a orientação de Deus. Um dos filhos de Jessé será o novo rei. E aí a história é belíssima, belíssima mesmo, de grandes aplicações e aprendizados. O Davi vai até a casa de Jessé, né? A questão é que talvez se prepara uma janta, uma refeição, mas, desculpa, eu falei o Davi vai à casa de Jessé. Os profetas Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei, que seria um filho de Jessé. E aí provavelmente eles preparam lá um jantar, mas o Samuel, o profeta, está determinado. Não, primeiro eu quero realizar a tarefa para a qual eu vim aqui. Quero conhecer teus filhos. E então diz que Jessé passa a apresentar seus filhos. E ele vai chamando eles. E o primeiro que chega então é Eliabe, né? O primogênito de Jessé. E é bem interessante, né? Na descrição bíblica diz que ele era um homem de posição, assim, né? Era um homem que causava boa impressão. Provavelmente alguém alto, que chegou ali e chamou a atenção do profeta Samuel. O texto lá em 1 Samuel 16 diz no versículo 6 e 7 de que quando o Eliabe entrou, o Samuel disse, certamente esse é o cara, esse é o rei, tem jeito de rei, tem aparência de rei, tem porte de rei. Bem interessante a visão descrita pela Bíblia. Repito, 1 Samuel 16, 6. Mas aí no versículo 7, Deus diz a Samuel, calma Samuel, né? Calma, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, diz o texto, porque o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, a aparência, porém o Senhor vê o coração. Olha que palavra, né? A gente assim, às vezes usa até nos ditados populares aí, né? A aparência, o coração. Aqui literalmente está sendo escrito, colocado essa palavra. Diz ali assim, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Deus vê o coração. E aí é interessante, não é o Eliabe. E aí o Jessé passou a apresentar os outros filhos. Veio em seguida o Abinadab, depois veio Samá, e assim ele apresentou 7 filhos dele. 7 filhos. Quando o 7º chegou por ali e Deus orientou Samuel dizendo que também não era esse, Samuel fez uma pergunta curiosa. Versículo 11 de 1 Samuel 16. Samuel diz assim, vem cá, tu não tem mais nenhum outro filho, não? Aí então o Samuel disse, eu tenho mais um filho, mas é o mais novo, ainda é um rapaz, está cuidando das ovelhas, dos animais nos campos. E Samuel manda chamá-lo então. Aí alguém foi lá, chamou o Davi, né? Provavelmente o Davi deu, né?
enfim, se arrumou, enfim, chegou lá na casa, apresentou-se, e aí diz o versículo que apresenta, assim, que apresenta Davi, que descreve Davi, né? Ali diz assim, o versículo 12, assim, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é o escolhido. Aí o Davi então chegou lá, né? Entre aspas, o último da fila, aquele que era, né, o mais novo, desconsiderado ali na hierarquia. Esse Deus escolheu. Deus escolheu Davi. E aqui eu preciso, como essa parte especial das Escrituras, mostrar mais uma vez essa onisciência de Deus. Bom, a gente pode focar e pensar no bom coração de Davi. Ah, Deus escolheu porque ele tinha um bom coração. O texto está dizendo que Deus vê o coração. De fato. Mas também é interessante que a Bíblia frequentemente diz que ela exalta os humildes e humilha os soberbos, né? Essa contraposição a Bíblia traz com bastante frequência para mostrar que é dele que vem o poder, dele é que vem a força, dele é que vem a dignidade. Mas também não queremos desqualificar aqui o Davi, porque diz que Deus viu o seu coração. Então a sua vivacidade, também a sua humildade. E nesse texto usa uma expressão que é muito importante a gente focar na Bíblia, que é essa unção, o ungido. Quando Samuel se preparou para ir para lá, diz o texto que pediu para ele encher um chifre de azeite para ungir. Esse ato de unção era esse derramar esse azeite sobre a cabeça num sinal de bênção, dizer, esse foi separado, esse foi escolhido. Isso acontece até os dias de hoje em algumas culturas, né? Há pouco tempo faleceu a rainha Elizabeth do Reino Unido e foi ungido, né, o rei Charles. Teve esse momento, sabe, lá naquele coroamento que foi filmado. Enfim, essa foi a única vez que eles taparam Charles para esse momento religioso que é a unção, ungido. Mas é interessante você perceber que essa palavra, a palavra ungido, deixa eu até colocar aqui, ela é a mesma palavra Messias, que é a mesma palavra Cristo. Elas só estão dispostas em idiomas diferentes, mas têm o mesmo significado. Então, quando fala do o Messias, é o Cristo, Jesus é o Cristo, o ungido Rei dos Reis, separado para ser o sumo sacerdote, o Rei dos Reis. Então tem esse sinal real, esse sinal sacerdotal, real de reis, né? E essa unção é se separar para agir em nome de Deus numa posição de autoridade. Então existe esses reis do Antigo Testamento que foram ungidos, mas Cristo é o ungido do reino do próprio Deus, né? Então tem uma ligação aí com o próprio Rei Jesus, né? Aliás, a profecia dizia que o ungido seria filho de Davi, da linhagem de Davi. Então aí que nós temos essa perpetuação em Cristo. E a unção de Jesus, nosso Salvador, ela se deu no seu batismo, que foi um batismo diferente do nosso, porque o batismo é para o lavar dos pecados. Jesus não era pecador, mas ele foi batizado por João Batista, indicando que este era o Filho amado, esse era o ungido, esse era o escolhido. Ok? Deixei um pouquinho de lado aqui o Davi, mas todos os nossos estudos bíblicos, eu costumo dizer, são e devem ser cristocêntricos, apontando para Jesus como nosso Salvador. Então, temos aqui em 1 Samuel 16, essa primeira manifestação, então, de Davi, a sua humildade, a sua vivacidade, mas, sobretudo, ter sido escolhido por Deus para ser o rei do seu povo, no lugar de Saul. Só que não foi assim que agora o Davi era o rei. Não, o Saul ainda era o rei. Saul ainda era o rei de Israel, só que Davi era o ungido,
o escolhido de Deus. Bom, eu quero pegar agora, biblicamente, na sequência bíblica, 1 Samuel 16, a partir do verso 14. Porque aqui tem um outro relato de Davi, uma outra circunstância de Davi. Saul, ele tinha algumas dificuldades. A Bíblia diz um espírito maligno o atormentava, usando de uma brecha de sua vaidade, de deixar seguir-se pelos seus próprios desígnios, houve um tormento trazido pelo mal. Alguns talvez indicariam um problema psicológico, mas a Bíblia descreve desta forma. E aí, uma das características que eram utilizadas para acalmar desde sempre era, entre aspas, a musicoterapia. E a indicação foi encontrar no reino, nas redondezas, alguém que fosse músico, que tocasse músicas que acalmassem a alma. E aqui entra Davi. Diz o texto aqui que eles escolheram um jovem chamado Davi para ir ali trabalhar, ser contratado como funcionário público, sei lá, vamos dizer assim, para tocar no palácio para o rei Saul, enquanto ele então passava por dificuldades. E nós temos até assim a visão do versículo 21 curiosa, né, que diz que Saul gostou muito do Davi, fez dele o seu escudeiro, apesar de que depois nós vamos ver que houve problemas, especialmente porque Davi foi ganhando popularidade, afinal ele era abençoado por Deus, e Saul sentiu ciúmes. E esse amor que Saul sentia por Davi virou em puros ciúmes, inveja e até mesmo ódio. Mas eu queria destacar então esse lado do nosso personagem. Ele era músico de alta sensibilidade, tocou no palácio e posteriormente, ao longo da vida dele, caracterizou-se por ser um salmista, um compositor renomado naquela época. E muitos dos salmos foram escritos por ele. Alguém fez uma conta que 73 salmos são atribuídos a Davi, né? Por exemplo, o Salmo 23, que nos é muito conhecido, são cânticos. Os salmos são cânticos, é um inário. E Davi, nessa característica dele, então, compôs esses salmos e também trabalhou no palácio diretamente lá para o rei Saul. Em 2 Samuel 23:1 fala, né, que ele era um músico doce, poeta, experimentado. Interessante aí essa reflexão. Bom, pessoal, conforme eu anunciei no início, eu disse que eu quero hoje destacar assim o Davi jovem, humilde, mas muito corajoso. Nós vimos então a escolha de Davi como rei, nós vimos ele com esse dom especial da música, e eu quero falar um pouco mais da coragem de Davi, do empenho de Davi na famosa história de Davi versus Golias. E isso está em nossas Bíblias a partir de 1 Samuel, capítulo 17, o desafio de Golias. Ok? Vamos ver então essa parte. Quero aproveitar aqui para dizer para vocês aí curtirem, né, esse vídeo, compartilharem ele também e inscrever-se aqui no canal da Comunidade Luterana Cristo, que tem vários vídeos publicados. Tem também uma playlist onde é separado por sermões, mensagens, estudos e outros. Você pode então acompanhar melhor. Vamos lá então para esse lado do nosso personagem, a coragem dele. Percebe-se claramente em 1 Samuel 17 que Davi era mais jovem que os seus irmãos. A gente já viu em 1 Samuel 16 que ele era o filho mais novo. Em 1 Samuel 17 diz que os seus irmãos, pelo menos alguns dos seus irmãos, estavam no exército do reino de Israel, né? E conta o texto assim que o pai do Davi pediu para ele, como irmão caçula, digamos assim, levar comida, levar algumas coisas para os seus irmãos que estavam no acampamento do exército do povo de Israel.
Então, o Davi pegou, digamos assim, a sua mochila, né? Aqui tem um desenho do lado, se consigo colocar aqui para vocês. E foi levar um lanche lá para os seus irmãos. O que aconteceu? Acontece que quando ele chegou no acampamento, estava um alvoroço, todo mundo correndo para lá e para cá, e ele ouviu alguns gritos. E ele se aproximou para ver o que era, e era um gigante. O gigante não é mitológico assim, pessoal, não é aqueles gigantes de filmes, né? Não, era um homem muito alto, bastante alto mesmo, né? Pelo texto ali, ele chega a quase 3 metros de altura, e então ele estava desafiando o povo de Israel, estava debochando do povo de Israel. Né? Diz, vocês dizem que adoram o Deus verdadeiro, que o Deus de vocês é fraco, forte sou eu, né? Deus de meia tigela, enfim, né? Ele zombava do Deus de Israel e desafiava, né? Quero ver quem de vocês tem coragem de lutar comigo. O Davi escutou aquilo, né? E ele foi ver, provavelmente conversar com seus irmãos e assim, olha, o que está acontecendo aí? Qual que é? O que esse gigante besta pensa que é, né? E aí nisso os irmãos, fica quieto, né? O que tu quer? Enfim. E nisso aí ninguém tinha coragem de ir. Ao que se supõe, nem o rei Saul tinha coragem, nem o filho dele, Jonatas, que era um guerreiro, teve coragem. E o Davi foi lá e ofereceu-se para isso. Mas antes disso, a Bíblia diz aqui que 40 dias esse gigante ia lá afrontar o exército de Israel, debochar, zombar, e todo mundo ficava com medo de aceitar o desafio. E aí então chega o Davi nesse meio caminho aí, fazendo fazendo um favor para o pai, né? E aí ele vai até a tenda de Saul e diz, né? 1 Samuel 17, versículo 32, diz que ele chegou lá e disse, olha, não fica triste, não desfaleça o teu espírito, eu luto contra ele, acabo com ele, acabou a história, né? E conta que o Saul achou até engraçado isso no início, porque o Davi era apenas um bonito rapaz, um belo rapaz, né? O que tu pensa? Tu é um rapazinho, tu é moço ainda, tu é um guri, tu nem é soldado. E o versículo 34, o Davi enche o peito e diz assim, olha aqui, eu cuido das minhas ovelhas, e ao cuidar das minhas ovelhas já afugentei lobos e leões. E se eu afugentei e venci lobos e leões, não é para esse filisteu aí, zombador, que eu vou me acovardar, né? E o Saul percebeu a coragem dele, né? Percebeu que ele que estava determinado com isso. E por isso o Saul aceita, né? Mesmo ele sendo um moço, um rapaz que ia passar vergonha, ele aceita a proposta e aí ele oferece os armamentos dele mesmo, bons armamentos, boa espada, bom escudo, bons armamentos. Mas conta a história que o Davi não conseguia nem se mexer com aquilo, ele não sabia usar, ele não era soldado. Em outras palavras, ele não conseguia nem levantar aquela espada. E o que ele diz? Não vou usar nada. Eu não vou usar nada. Para não dizer que ele não usou nada, né? Ele usou uma funda, que era um tipo de um bodoque que se jogava diferente, e pedras, que provavelmente ele usava como pastor e cuidador de ovelhas, né? E assim ele vai até um riacho, escolhe lá 5 pedrinhas lisas, pega a sua funda e na hora, em local marcado para esse desafio de Davi contra o gigante Golias, o Davi se apresenta. E a expressão bíblica, aí vem o estudo bíblico, a análise das palavras bíblicas, são muito especiais. A partir do versículo 41 é que nós temos o relato. Eu estou aqui lendo a revista, a Almeida, Revista Atualizada. Diz assim, 1 Samuel 17, 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Viu? Tinha um cara só para carregar o escudo do Golias. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era um moço ruivo e de boa aparência, né? Só um rapaz bonito de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, eu sou por acaso um cachorro para vires com paus e pedras contra mim? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então, em nome dos deuses dele,
o filisteu amaldiçoou a Davi, né? Disse mais o filisteu a Davi: você vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo, né? Vou dar a tua carne, vou te matar e vou dar para os cachorros comer, para os animais comer, para as aves comerem. E aí o versículo 45 é emblemático. Acompanhe com atenção como Davi se posta e quais são as frases que ele usa. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens zombado, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Assim, o Davi foi intensamente corajoso, porque diante dele estava um experiente soldado de guerra, não só um experiente soldado, mas um forte gigante que todos os outros soldados de Israel temeram e não se animaram a enfrentar. E Davi se coloca diante dele. O Golias ainda tentou mexer com o psicológico, colocar medo na cabeça de Davi. Né? O que? Tu vem com pedrinhas, olha para mim, né? Todo o armamento, todo o tamanho, né? Mas Davi não, como a gente usa uma expressão, Davi não se mexeu, né? Não se acovardou. Ele diz: tu vens para mim com todas essas armas, com espada, com lança, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor, em o nome do Senhor. Que figura esse Davi, que personagem, né? E aí diz que enquanto então o Golias se preparou para atacar Davi, Davi pegou a sua funda, girou e atirou a pedra. E o texto diz que a pedra atingiu bem entre os olhos, né? Uma proteção que o capacete não dava, enfim. E ali, numa pedrada no meio dos olhos, né, na testa, ele tonteia, ele cai. E então Davi se aproxima e, usando a própria espada do Golias, o mata, né, o vence. E o povo de Israel, então, como uma torcida gigantesca, grita o nome de Davi e celebra a sua vitória. A gente lembra aqui, né, agora aplicando um pouco para as nossas vidas, para os nossos desafios, usando uma linguagem que a gente chama de linguagem homilética, de comunicação, né? Os gigantes que sobrevêm sobre nós diariamente, tantas aflições, né? Jesus diz: no mundo passais por aflições, e a gente sabe quantos gigantes, quantos problemas cada um enfrenta diariamente. E a palavra bíblica aqui, a postura de Davi, nos ensina a enfrentar esses gigantes como Davi enfrentou. E como é que Davi enfrentou? Não é a questão da funda e das pedras. Ele disse: eu enfrento em o nome do Senhor dos Exércitos. Você que é cristão, console-se e lembre que você é batizado em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Deus Criador, Redentor e Santificador. Nós temos esse nome, nós tomamos esse nome, nós carregamos esse nome. O nome do Senhor Deus é o nosso escudo, é a nossa força. É por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nas horas de ansiedade, a Bíblia diz: invoquem o nome do Senhor. Faça conhecida diante de Deus as suas preces, em nome do Senhor, na oração ao Senhor. Então, a oração aqui torna-se uma arma. E a confiança e a coragem provém da promessa de Deus, que diz: eis que estarei convosco todos os dias, e tu me glorificarás. A confiança, a coragem que Davi teve pode ser a nossa coragem quando a gente se foca na palavra bíblica que diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Certo dessa ação de Emanuel, o Deus que é conosco, o Deus que é por nós, nós podemos também enfrentar as diferentes situações, sempre em humildade,
sabendo que não vamos na nossa força, na força do nosso braço, na nossa inteligência apenas, mas vamos em nome do Senhor, que nos deu força, que nos dá força, que nos deu inteligência, que renova a nossa sabedoria. Em nome dele, nós podemos prevalecer, nós podemos confiar, nós podemos enfrentar toda e qualquer situação. Queridos amigos, amigas que nos acompanharam, você que veio até esse momento aqui, né, nosso estudo, nossa reflexão de mais ou menos 30 minutos, eu desejo que você continue edificando a sua vida em Jesus, em nome de Jesus, e que essa bênção, esse cuidado, essa proteção e essa salvação também dê paz e dê coragem para todos os instantes de sua vida. Hoje falamos sobre o personagem Davi, centralizando 1 Samuel capítulo 16 e 17, e no próximo estudo teremos o Davi parte 2, falando então dele se preparando como um soldado, um líder valente, ético, consagrado a Deus. E ainda, num terceiro momento, nós vamos falar sobre ele como um rei sábio, mas também pecador, porém um pecador arrependido e humilde. Que Deus nos abençoe nas reflexões sempre bíblicas da palavra de Deus, desejando que esta palavra continue nos alimentando e iluminando o nosso viver. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima. Amém.